dois têm de morrer. Ao nosso dever e lealdade. Dor, a minha dor, não há uma dor no mundo que não seja a minha. Chocolate! Estava louco para fazer Brecht, queria fazer Brecht, né? Com a influência que eu vi. Eu tive a oportunidade de assistir em Paris diversas vezes, né? O Arthur Rouet depois, com Helena Weigl, né? Com Helena Weigl. Eu vi direção também do Brecht, uma reposição dele, da mãe. Vi Mãe Coragem diversas vezes, tudo isso. Que passou, o Berlin Ensemble pegou todos os caminhões, 200 caminhões, né? Não, 70 caminhões, eles foram para Paris, né? 20 dias de Brecht. Então eu ia ver ensaio, aí eu ia com a Bujanra, né? E o pessoal, nós íamos assistir todos os ensaios e os espetáculos à noite. A gente assistia todo dia, né? Então eu vim assim, encantado de fazer Brecht. E a contradição, né, disso tudo é que eu nunca fiz Brecht. Eu tentei fazer alguma das teorias do Brecht, aplicar certas coisas do Brecht nesse espetáculo do Arthur Miller, né? As Feiticeiras de Salem. Ali uma opção de gente que trabalhou, né? Revelações mil aí de atrizes, né? Mas eu acho que não resultou, não, sabe? Eu acho que eu não consegui fazer o grande jogo, o afastamento, o grande jogo do Brecht para poder dar Brecht, né? Ficou meio duro, meio enrijecido. Que também para fazer arte precisa de uma grande técnica para fazer o dito cujo afastamento, que não é afastamento, mas é afastamento, né? É muito difícil, precisa de muita imaginação e muito trabalho para se fazer Brecht. Tanto é que, desde então, foi só uma tentativa, né, das teorias e da prática do Brecht que eu pratiquei nas Feiticeiras de Salem. Depois nunca mais mexi em Brecht. Embora eu veja nele um poeta, um grande poeta, legal, muito legal, né? Tem a ética e tem a estética, né? Então discutir, saber colocar as duas coisas, e não de maneira como moleque, eu não queria mais, não. É como fazer a tragédia grega, que eu tentei 7, 8 vezes, né? E parava depois de um mês de ensaio, porque... E aí me dá aquela sensação da Feiticeira de Salem, que não é isso, viu? Não é isso. Não gostei. Retornei a São Paulo quando nasceu minha primeira filha e retornei à televisão. E foi quando eu recebi o convite do Antunes para uma peça que foi produzida por eles, era o Pequeno Teatro de Comédia. Eles, eu digo, Antunes Filho, Adhemar Guerra, eram alguns sócios que fundaram, Bogos, isso, Armando Bogos, o Pequeno Teatro de Comédia, que arrendou ali o Maria de la Costa, né?
Como eu tive o privilégio de trabalhar 4 vezes intensivamente com Antunes, cada uma dessas vezes tem um método novo, uma novidade. Essa primeira, eu lembro, o que eu lembro de interessante é porque realmente eu ainda era muito bailarina e ele fazia muitos movimentos de expressão corporal comigo. As minhas lembranças mais nítidas do trabalho com Antunes nessa primeira vez foi não só a parte racional, não só a leitura e a análise dos textos, mas eu acredito que, pelo fato da minha formação de bailarina, ele deu muitos exercícios de expressionistas. Por exemplo, eu quero que você desça essas escadas agora, num estado de espírito em que ela está em determinado momento, agora o oposto. Então é o que eu me lembro mais deste trabalho. Como eu não fiz a escola de arte dramática, ela não existia ainda no tempo que eu comecei a fazer teatro. Se existisse eu teria feito, mas eu considero então uma autodidata entre aspas. Na verdade, eu aprendi com todos os atores e principalmente todos os diretores com quem eu trabalhei. E nessa relação onde entram o Diário Jacob, Adolfo Celli e tanta gente maravilhosa, eu sei que os que mais foram a fundo para mim, importantes, que mais me ajudaram e me trabalharam para valer, foram 2 mestres, Antunes Filho e Eugênio Kuznets. Sempre tem um golpe de audácia da parte dele nas encenações. E quando eu lembro hoje da Irma, eu acho aquele palco que ele criou, aquele cenário, aquilo tudo tão pequeno para isso tudo que ele está fazendo e para tudo isso que ele construiu na carreira dele. Mas é engraçado que na época era de uma audácia assim completa. O cenário era uma escadaria. E começava com aquela barraca do Garcia Lorca, dos atores representando, e daí saía a história da Irma. Mas era de uma beleza assim absolutamente extraordinária. A Cleide fazia Irma, né? Eu lembro dos ensaios, e você me desculpa falar uma coisa pessoal, quer dizer, como ele me ensaiava. E eu tinha que entrar em cena e gritar, Irma, que era o que eu fazia o marido, né? Você não pode imaginar o tempo que nós levávamos para sair esse Irma, do jeito que ele queria. A ponto eu estava quase já chorando de tanta exasperação de conseguir fazer esse Irma. Quando eu consegui, disse, pronto, o personagem é esse aí, agora você vai acertar o resto todo. Respira, diria redondo? Não. Agora finge que tá. Bravo, por trás, olha por trás, bravo. Aspira e expira, perfeito. Expira pela boca! Vai, mais bravo atrás, aqui na nuca, bravo. Aspira pelo nariz, diafragma e expira pelo peito. Está aspirando perfeito? Aspirando perfeito? Então por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem o contrário? Por quê? Mas Antunes tem essas coisas assim que eu acho fantásticas. Daí ele me disse, você como ator, você tem sempre que dar um rolê para a plateia. Você tem sempre que dar um inesperado para a plateia. E não só você tem que procurar os desafios, mas dentro desses desafios, quando encontrados, você tem também que fazer esse tipo de jogo. Isso me marcou muito. Estava fazendo uma peça da Garcia Lorca, o rolê vinha justamente a propósito, né? Mas isso me marcou sempre, sempre. Hoje em dia, já acho que é uma segunda pele que eu tenho. Eu acredito que eu ainda tenha isso como ator. Mas já não atuo no sentido de provocar isso. É normal no meu trabalho fazer isso. É normal no meu trabalho, graças a ele, procurar sempre desafios e procurar sempre, apesar da minha idade como ator e a física, sempre me sinto muito jovem quando eu faço teatro. E sempre, como eu disse anteriormente, a referência sempre é o Antunes. Lembro quando eu faço Irma,
Eu aprendi a lidar com metateatro, isso foi legal, não é? E eu gosto muito porque o metateatro leva você no limite de uma coisa com a outra, né? Você chega quase que num absurdo, às vezes, e eu gosto das coisas, né, que chegam no limite. Eu gosto mais um passo dá uma coisa extraordinária. Um passo errado que você dá um pouquinho mais que você cai no ridículo. É desse ponto que eu gosto, que você fica no limite da realidade com o sonho. É nessa linha que eu gosto de trabalhar, entre o sonho e a realidade, é nessa linha. E a metalinguagem me permitia estar em cima o metateatro me permitia estar no meio dessa linha tênue, né, do teatro e o teatro comentando o teatro. É o jogo dentro do jogo. Me interessa muito isso, o jogo dentro do jogo. É como eu vejo a vida, né? É um jogo e eu faço jogos. É jogo dentro do jogo. Então, é aquilo que eu faço entre essa realidade e as diversas realidades. Eu não gosto da coisa assim, chapada. Coisa chapada, eu odeio. Mas o que aconteceu para fazer a Veredas da Salvação daquele jeito? Aquela coisa de... Eu estou contra isso, porque eu estava farto de um tipo de teatro, né, bem feito, a mesmice, né, aquele teatro bem comportado, tudo isso. Eu precisava de ar, né? Aquilo que eu falei, não sei se fiz para contestar, porque eu precisava de ar. Né? Aí veio a Vereda da Salvação, aí eu precisava fazer aquilo, daquele jeito. Aí eu me entreguei. Aí eu fiquei, né, de certa maneira, cego a essa realidade cultural que me cercava, para poder mergulhar totalmente na verdade. Se era bom, mal, não importava, eu estava indo em frente, bicho, eu precisava me soltar, precisava respirar, precisava de oxigênio. Eu queria muito fazer a Vereda da Salvação, e no momento ele estava fazendo com o Fauzi Arap. Eu tive trabalho, antes do Fauzi Arap, de fazer uma listinha, por que ele tinha que me dar o Joaquim da Vereda da Salvação. Encontrei com ele, dei essa lista por escrito para ele, de tanto que eu queria o papel. E ele, não dá, porque sei o quê, papapá, e ensaiou o Fauzi Arap. Até o momento que ele me procurou, disse: o Fauzi saiu e você vai fazer. Então, para mim já foi uma coisa absolutamente extraordinária. Nós entrávamos no teatro a 1h da tarde e ensaiávamos até meia-noite, até quando fosse preciso. Havia uns breaks assim para um cafezinho, que se tomava em frente ao TBC, no teatro, e voltávamos. Aí eu acho que dentro do teatro brasileiro foi que se começou a soltar os laboratórios, que antigamente não se fazia isso. Mesmo o Zé Celso estava começando um outro tipo de coisa. Fazia muito um laboratório de memória emocional e tal, mas não era exatamente esse. O Antunes, na Vereda da Salvação, ele queria justamente procurar um comportamento de um homem que não tinha o menor contato com a cidade, não citadino. E todos nós nos empenhamos a essa procura também, porque não tinha também muito a estrada para se chegar a isso, que isso é uma qualidade ótima nele também, né? Ele descobre as coisas junto com a gente. Então, nós começamos esses laboratórios. Então, são vários que aconteceram. Lembro um que era um laboratório de samurai, por exemplo. Todos nós ficávamos em círculo com umas varas, e um com uma vara também na mão, no meio. E ele tinha que se defender dos golpes que vinham, que não sabia de onde vinha. E era uma coisa de reflexo mesmo. E você acredite que, com o tempo, a gente se defendia divinamente, sabia de onde viria, e quando vinha se rebatia e tal. Isso era um desses. Às vezes recebia uma varada que doía a beça, mas fazia parte do trabalho, né? Depois teve um outro também que ele fez de bichos. E daí cada um se encarava num bicho. Justamente havia uma razão para fazer isso, entendeu?
e se possuía dessa figura, dessa fera, desse bicho, e se comportava durante o ensaio no palco como se fosse tal bicho. O mais interessante ainda, dentro desses laboratórios que ele fez, foi justamente procurar o antigesto. Isso que eu achei fantástico. Quer dizer, você fazia um gesto totalmente diferente daquele citadino. Pois não tinha o menor contato com a civilização, com nada. Então, se você fosse falar, vem cá, era uma coisa de vem cá. Então, os gestos eram totalmente desarticulados, né? A mão era um instrumento de trabalho. A boca era uma coisa só para se comunicar, não é? E o alimento era um outro alimento pesado, então a dicção também teria que ser diferente. Tudo isso foi muito pesquisado e foi muito bem realizado. Até onde desse laboratório todo me fica uma coisa muito bonita. Ele fez uma dessas sessões de laboratório, ele fez todos nós, cada um, interpretar uma loucura dentro de um sanatório de loucos. E cada um fez a sua parte, ia saindo, tal, até que eu olhei para o palco e só estava a Cleide Ácules, num canto, toda incorporada como velha, porque ela fazia a Dolor, a mãe do Joaquim, né, uma mulher mais velha, encostada num canto e fazendo umas coisas assim, tão lindas e tão bonitas. E aí também vinha o antigesto, entendeu? Porque a procura era do antigesto. E a Cleide fazendo as coisas, e daí terminou, ele me perguntou o que era, Cleide. Assim, era uma velha louca, idosa, tirando as teias de aranha. Ela estava no rosto, no corpo. Foi tão comovente isso, que até hoje eu lembro, fico muito emocionado. Era criar um certo desequilíbrio comigo, de quebrar certas coisas que eu precisava, e eu queria voltar, na verdade, não era naturalismo ali, era a terra, era um encontro com o Yin. Que eu queria que os braços não fossem mais, a gestualidade, as atitudes não fossem mais civilizadas. Eu gostaria que mostrasse essas formigas, né, que trabalham, essas pessoas que são conduzidas, elas não conduzem nada, são levadas, como são conduzidas pelo Joaquim, né? Qualquer ideia que vem, são levadas. São pessoas que não têm uma opinião, mas têm uma sabedoria, mas não têm opinião. Então, e os atores quando vão fazer, por exemplo, eu me lembro do TBC que às vezes faziam peça, né, rural, né? Tem uma pedra muito boa, né, do cara, está uma tremenda seca aqui nesse Nordeste, dá para você conseguir uma pedrinha de gelo aqui para o meu uísque, entendeu? Então a gente via, nunca ninguém, né, o TBC podia se ajoelhar, a não ser se ajoelhar para receber, né, as comendas, né, ou a espada, né, na cabeça para ser, né, consagrado por alguma coisa, mas não se ajoelhava. O chão não se podia, ator no chão jamais. Não é ficar com o bumbum para a plateia, jamais. Se arrastar, então, jamais. E eu contrariei tudo. E nem imitando ninguém, não é? Teve um negócio em 68, né, da molecada de 68 lá de Paris, e dos Estados Unidos, de Berkeley, que negócio todinho, né? As barricadas, aí começou a quebrar com tudo. Mas eu já comecei a quebrar em 64. Em 64 eu quebrava o teatro inteiro, fazia tac, 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 não quero mais saber desse tipo de teatro. Então, não tinha cadeira, não tinha, era chão, bicho, tinha que se arrastar. Então, era esse negócio de encontrar um estado primitivo, de ir para a terra. Mas não era, eu não sentia que havia uma humilhação. Havia você quebrar, né, esses vernizes todos que você traz contigo, né, com condicionamentos, com os condicionamentos sociais nos quais você é condicionado, né, desde a casa, a escola, os amigos, a vida social. E de certa maneira, fazer aquilo, né? E no TBC tinha um significado muito... Olha, o TBC foi importante para mim, os mestres. Eu agradeço do fundo do coração que aprendi com eles, sou grato. Os TBCs que foi um passo adiante para o teatro, sabe? Senão nós estaríamos engatinhando. Mas depois... eu quis quebrar com tudo isso, eu precisava quebrar. E a Vereda Salvação era uma quebra. Não era muito consciente isso, eu não sou muito consciente nessas coisas, mas havia uma necessidade de quebrar com tudo aquilo. E a Vereda Salvação era uma quebra de tudo, para tentar fazer outra coisa, destruir tudo para começar uma outra coisa. Tanto é que aí começa uma outra maneira de eu ser artista, ali já começa a primeira fase do artista, né?
Bom, a verdade é que o resultado da peça, que foi absolutamente incrível, da encenação, daí houve um manifesto do Estado de São Paulo contra a nossa encenação. No momento que se falava, se colocava a miséria e a fome, né, do homem da roça. Imagina, estava se falando dos sem terra muito antes disso acontecer, né? E isso houve uma indignação muito grande. Isso eu lembro muito bem. Nós vivíamos uma época muito difícil para o teatro. Foi 64, então não se podia falar desse tipo de problema brasileiro. Então, o público condenava terrivelmente. Então, o comparecimento da plateia era praticamente nada. Politicamente, havia uma vontade também muito grande, pelo menos a mim, no sentido de derrubar o Antunes dentro do Teatro Brasileiro de Comédia. Então, quanto mais fracasso ele fizesse, melhor seria. O Antunes vinha de Vereda da Salvação, que havia sido uma grande polêmica. A maior parte das pessoas, eu acho, ficou muito impressionada com o espetáculo. E quando o Dr. Alfredo Mesquita anunciou que o Antunes Filho seria o diretor convidado pela escola para fazer a montagem de fim de ano, eu acho que houve uma visível expectativa, uma grande ansiedade. Realmente foi um momento importante para nós, saber que a gente ia trabalhar com um diretor que naquele momento era, enfim, o que todos nós considerávamos o que havia de mais afinado com o que nós queríamos, com o que nós pretendíamos, com o teatro que a gente sonhava fazer. E infelizmente eu nunca tive a ideia de fazer um diário da escola, de fazer um diário da minha passagem pela escola. Eu perdi essa oportunidade histórica de registrar um processo de criação do Antunes ao vivo e em cores, comigo como um dos integrantes do elenco. E obviamente a lembrança que eu tenho daquele processo, passados todos esses anos, eu acho que é muito mais afetiva hoje do que objetiva. Ela é muito mais impressionista do que definida com contornos claros. O Antunes nos atribuiu uma responsabilidade extraordinariamente grande. Ele estabeleceu um processo de criação em que todos os integrantes do elenco passaram a criar a falecida junto com ele quase desde o primeiro momento. O Antunes começou a dividir o grupo em subgrupos e nós tínhamos a função de trabalhar pequenas cenas ou pequenas situações ou pequenos movimentos, dirigindo, interpretando, fazendo a dramaturgia de uma ideia, e foi foi algo de revolucionário. Eu creio que o trabalho que ele fez conosco na falecida preconizou o que ele viria a desenvolver depois no CPT, no sentido de eliminar cenografia, de eliminar todos os efeitos especiais, de colocar o palco à vista e de centrar o espetáculo na interpretação, de fazer com que o jogo dos atores fosse o eixo condutor de toda a narrativa. E a partir do jogo dos atores é que foi criada a marcação, é que foi criada, enfim, a cara do espetáculo. E uma cara que já denotava muito soluções que o Antunes viria a adotar depois em Macunaíma, em Augusto Matraga, em outros espetáculos, e soluções de grupo, soluções de movimentação de grupo, compondo com o grupo a cenografia. Esse tipo de procedimento não existia antes. E foi um procedimento inaugurado pelo Nelson Rodrigues e por essa falecida.
me escorraçado, esquadrete traumática. Quase fui mandado, né, janela, né, pela janela, jogado não pela porta, pela janela. Bom, Mas também mas já tinha começado. Era um processo que eu estava começando. E era um processo que vinha da terra. Eu já estava indo para a terra. Por isso mesmo na falecida que eu fiz, e que criticaram certas coisas naquele negócio, a escola dramática que eu fiz aqui no Teatro João Caetano, não, no Leopoldo Frois, ainda você pode ver resquícios nas mulheres que vestiam de preto, que não tinha roupa, qualquer coisa, mas tem resquícios de coisa da Sicília, é verdade. Tem resquício da terra, né? Tem as coisas arcaicas ainda no espetáculo. E era uma maneira já de eu encontrar lá dentro o Nelson de uma outra maneira. Então eu já estava cavando para chegar, né? Eu estava já no ato mineral. Eu já estava com a mãe. Eu já ia para a mãe. Eu procurava a mãe, não só o ato, o pai, o ato, a quebra de estima, né? Né? De autoestima, né? O pai, o ego. Já era a mãe, era o côncavo. Eu estava indo, procurando alguma coisa no seio da terra, entendeu? Então, por isso que o Nelson Rodrigues é um pouco telúrico, né? Podemos chamar telúrico, né? E foi o passo para depois eu conseguir o Nelson Rodrigues lá adiante. Foi um espetáculo, até hoje eu não entendo porquê, extraordinariamente incompreendido. Um espetáculo que custou ao Antunes uma série de discussões ásperas com várias pessoas. Eu lembro de ter sabido que ele teve uma discussão muito séria com Sábato Magaldi sobre a versão dele da falecida. E eu, quanto mais penso naquele espetáculo, mais sinto que ele era luminosamente pioneiro. Era um espetáculo que apontava caminhos, que indicava a trilha do que viria depois. Não só do que o Antunes estava fazendo, mas do que o teatro estava elaborando, de como a estética teatral estava se encaminhando. Ele estava 20 anos à frente do seu tempo. O espetáculo teve uma repercussão na escola, teve uma repercussão na Maria Antônia, teve uma repercussão entre os jovens, mas extraordinária. Não sei se um pouco em decorrência do grande barulho que Vereda tinha feito, com as ameaças de proibição ao espetáculo, com toda a celeuma, com, enfim, o fechamento do TBC decorrente, um pouco também do barulho todo ao redor de Vereda, mas o fato é que a gente, dentro desse contexto em que a falecida foi criada, a gente não conseguia entender o porquê da hostilidade. Foi um grande susto para nós todos que participamos da criação do espetáculo, que participamos daquela elaboração, daquele momento em que o Antunes, enfim, virou a carreira dele. Não era muito consciente isso. O que era a busca de ar, de oxigênio. Eu precisava dar vazas ao que eu sentia por dentro. E eu vivia muito reprimido com certas regras, muitas regras. Isto assim, tem que entrar assim, sabe? E nisso eu aprendi muito no TBC. Essas regras eu as aprendi. Então eu podia contestá-las, se é para contestar, eu sabia contestar, porque eu aprendi. Agora contestar por contestar não tem motivo. Você tem que saber, por exemplo, o sábio fala, joga o teu livro fora para você saber. Não, mas antes ele lê o livro. Lê o livro e joga fora, aí você decanta, né? O que sobrar é que é bom, não é verdade? Agora, jogar fora o livro antes de você ler, ele é uma bobagem, é uma tolice. Leia todos a tua biblioteca. Aí você pega a biblioteca, joga no rio. Oba! Aí você é um cara livre. Aí você vai ser, aí você vai contar a tua autoexpressão real, né? Então foi isso que acho que me aconteceu, né? Eu precisava soltar, e me soltei. E foi legal que coloquei a garrafa de Coca-Cola, né? O frango, comecei a fazer uma partida de beisebol no meio. Nunca foi, mas foi aceito.
algumas restrições assim, né, de quebra de regra, né, de quebra de decoro, né, quebrar etiqueta, né, mas foi muito bem aceito. O espetáculo foi um sucesso extraordinário, a Megera Domada, mas tinha essas coisas, né, tinha as minhas loucuras, que hoje em dia se faz isso, mas gratuitamente. Naquele momento tinha uma importância cultural de contestação, né, das regras do jogo. Hoje em dia fazer isso não tem mais graça. Hoje, o que é difícil, a contestação, é isso que eu fiz com a Medea, é fazer com rigor, quase sem marca, quase sem nada. Voz no lugar, todo lugar. Isto para mim é a contestação nesse momento, entendeu? O outro lado, sempre o outro lado. Eu nunca estou no mesmo rio, eu estou na contramão sempre. Não porque eu quero estar na contramão, isso que é gozado. Você faz isso por habilidade, você faz isso por que você quer fazer essa contramão sempre? Não sei, eu sou capeta, eu era moleque capeta. Eu sou moleque, eu sou curioso, eu gosto de fazer tudo ao contrário. Mas não é porque eu quero, eu sou levado, não é? A vontade, a grande vontade me empurra, o lado animal me leva para esse outro lado. Fazer o quê? Júlio César foi uma história. Júlio César é uma história. Júlio César já era assim, o cartaz era Shakespeare e Lacerda, porque Lacerda tinha feito a tradução. Resolveu-se fazer uma grande superprodução, uma coisa sempre que não dá certo, essa grande produção. Então tinha a Glória Menezes, tinha a Juca de Oliveira, tinha o Tatá, tinha a Aracy Balabanian, tinha o Emílio de Biasi, o Sadi Cabral, tinha quem mais? Juca, já falei, né? O Magene, o Jardel Filho. Então era por aí afora, assim, um elenco absolutamente fantástico. A Maria Bonomi fazia o figurino. Então já o figurino já é um que era branco, o outro queria amarelo. Então se não era amarelo, o outro queria não sei o quê. Ridículo. Aí as coisas foram indo e a produção era da Ruth Escobar. Antes, já no ensaio, o Sadi Cabral disse: Antunes insistiu de me colocar no caixão de bunda para a plateia. Mas eu morto de bunda para a plateia, ninguém bota morto de bunda para cima. Eu digo: mas o Antunes acha que é melhor você fazer. Eu digo: mas eu sou um homem de idade, Raul. Como é que eu vou ficar de bunda de fora? Eu falei: Sadi, faz o seguinte. Eu era meio moleque, não é? Eu falei: faz assim, vai pro camarim, tira tua calça que eu dou uma olhada para ver como é que tá. Ele foi, mandou chamar, eu fui lá. Daí eu olhei e falei assim: Sadi, vai em frente que a tua bunda aguenta close, então pode ir. Aí eu inventei também que ninguém ia fazer o Cássio melhor do que eu. Então eu inventei uma peruca que eu pus na cabeça. Por eu estou falando isso para ver a liberdade que os atores tinham e quão alucinado o Antunes estava para permitir esses desatinos que estavam acontecendo dentro do teatro. Eu sei que tinha uma luta de exército, que um ficava numa ponta, um lateral, que o Antunes marcou, do palco, e outro aqui. Um era comandado pelo Juca de Oliveira e outro era por mim. Ia ter esse encontro. Quando se começou a peça, estava o consorte na escadaria, que tinha uma escadaria grande, e eu entrei, eu falei assim, falei baixinho: Renato, isso daqui dá uma merda, não vai dar certo. E ele: pelo amor de Deus, era estreia. Eu falei: mas vai ser uma merda. Já sabia que a minha peruca estava errada, já sentia que não estava dando certo a coisa. Quando o Tatá e o Juca vieram para brigar comigo do outro lado, o Tatá não tinha me visto ainda, me olhou de peruca, teve uma crise de riso, horror, não conseguia nem falar o texto. Bom, você não pode imaginar. Aí aconteceu que quando o Júlio César, o Marco Antônio mostra eis o cadáver de Júlio César, coisa assim, e põe o caixão assim, está de bunda para a plateia, sabe aquele momento que faz a plateia? Fica assim, daí começa uma risadinha aqui, outra ali, e caiu a plateia inteira do Teatro Municipal, as gargalhadas,
Foi a única vaia que eu vi na minha vida, graças a Deus eu não ouvi mais nenhuma outra, mas aquela foi para valer. Que coisa terrível, terrível, terrível. Quando Antunes Filho e John Herbert se associaram, numa noite, compraram um texto policial e me mandaram o texto dizendo que eu estava convocada, eu estava convidada, né? Era uma coisa fantástica. E o Antunes, logo nas nossas primeiras leituras e reuniões, primeiro houve a proposta de eu frequentar a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que hoje se chama Fundação Dorina Noel, uma casa onde se faz a reabilitação na medida mais perfeita possível para se viver desprovido do sentido da visão o mais normalmente possível. As assistentes sociais que os trabalhavam para reabilitá-los para a vida, o mais normal possível, tiveram que pedir licença a eles para que eu pudesse frequentar os mesmos exercícios e as mesmas aulas que eles faziam. Isso com os olhos vendados. Eu tinha que destrinchar, bem destrinchado, pelo menos o capítulo da dialética do livro que nós chamamos, brincando, de Meu Pequeno Operário, que é o livro Princípios Fundamentais de Filosofia, do Politzer. As pessoas ficam embasbacadas, se perguntam o que isso teria a ver com a peça policial. Hoje em dia, eu sei assim, concretamente, posso explicar concretamente que esse estudo da dialética, dentro da dialética marxista, foi básico para o meu trabalho de atriz. Tão básico quanto o método Stanislavski, ou até mais básico. O Antunes, ele estava de tal maneira inspirado, ele estava de tal maneira cheio de Deus dentro de si, não existe outra maneira de comentar isso. Você vivia no Gigeto, né, Antunes? Eu fechava o Gigeto, não é que como vivia. é que era a coisa? Eu era o guarda do Gigeto. Eu fechava, era o fechador do Gigeto, era o chaveiro do Gigeto. Foi importante para você essa experiência de ser Foi, boêmio? hoje em dia, eu acho que foi uma bobagem, mas eu aprendi muito indo ao Gigeto, muito risco, né? E ali que se dava o patrulhamento mais intenso, né? Ali era fogo, né? E ali que se falava muito em revoluções, em contra-revoluções e ideologias, etc. O jeito foi ótimo. Eu me inspirei muito quando eu fiz o Compasso de Espera, muito nos papos do Gigeto. O papo de Gigeto está ali. Era aquele papo do Gigeto no Compasso de Espera. Sabe? É muito interessante isso. E eu aprendi muito, mas eu perdi muito tempo no Gigeto. Eu podia ter aproveitado mais, e menos vezes aproveitar mais em casa, né? Lendo, etc. Que agora eu tento compensar, né? Em busca do tempo perdido, mas no sentido Nesse tempo de repressão brutal aos direitos civis, o teatro foi pego pelo contrapé. Era muito difícil no teatro você continuar uma pesquisa estética do tipo dessa que Antunes realizava anteriormente. E fora isso, no meio mesmo, havia uma cobrança constante ao artista de uma postura política, de um discurso político direto.
E o Antunes nunca aceitou isso, de fazer panfleto em teatro. Então ele vai realizar um espetáculo que foi A Cozinha, um texto de Arnold Wesker, e dentro da crítica, a postura crítica dele nas relações sociais e tudo mais, e da questão do homem sendo explorado, enfim, ou do discurso da época, está inserido no contexto da própria peça. É uma peça que se passa na grande cozinha de um restaurante popular, no momento de pico de trabalho. Então, a história desses trabalhadores vai ser contada no momento dessa intensa atividade. Foi um espetáculo que eu diria hiperrealista e de um dinamismo extraordinário, de uma agilidade fantástica. Eu faço as manifestações de maneira espiritual. A minha contestação sempre ela vem de maneira orgânica e não de maneira deliberada. Eu vou fazer isso para dar esse resultado. A minha mensagem ela está orgânica. Eu vivo organicamente a situação sempre do país, porque é sobre essa comunidade que eu estou falando sempre. Eu não penso, vou fazer isso por causa disso. Agora já estou pensando mais, fazer isso por causa disso, como na minha ideia eu falo, vou fazer isso por causa do negócio, da ecologia, etc. Vou fazer a Avenida da Salvação a segunda vez por causa da Candelária. Isso já se tornou, esse último período, as coisas são mais difíceis. Mas antes não. Eu ia no zeitgeist, no espírito da época. Eu estava sentindo, e eu nunca gostei de ato demagógico, de fazer mensagenzinha tola. Eu acho que a coisa que você faz deve estar no seu bojo contido, né? a tua opinião a respeito, a tua crítica a respeito. Né? Porque assim como deu o hiperrealismo ali, também deu a peça de Jorge Andrade, Avenida da Salvação, já prenunciava 60, né? Os finais dos anos 60, as barricadas, tudo isso, a contestação aos dogmas do modernismo, aos dogmas de uma escolaridade X, aos dogmas de um conhecimento, tudo isso. Então, veio de encontro. Como também, de certa maneira, a Megera Domada já vinha, sempre existiu o pós-moderno, mas já vinha uma posição pós-modernista. Então, essas coisas são coisas intuitivas, que não é que eu vou fazer isto por causa disso, não, as coisas brotam em mim. Compreende? O que eu procuro é estar organicamente ligado, né? Espiritualmente ligado. Sempre que eu falo, por exemplo, da função social do artista, está sempre colocado. E, no entanto, as patrulhas me patrulharam. Eu fui patrulhado, sabe? E eu sei que o que eu fazia era uma coisa de propósito libertário. Sempre foi libertário. Porque se é uma pessoa que ama a liberdade, sou eu para burro. Já havia sido editado o AI-5, quer dizer, com a suspensão total dos direitos políticos, e, no entanto, havia um milagre econômico no Brasil. A situação no teatro continuava sendo muito difícil. Mas o Antunes volta a fazer o seu experimentalismo, as suas pesquisas estéticas, com o Peer Gynt, do Ibsen. Mas ele usa a peça justamente para falar da alienação, acusar a alienação que estava envolvendo o comportamento do homem brasileiro. E, através dessa sua nova estética, dessa sua pesquisa estética, revelar também a sua utopia. É bonita essa coisa, né, das utopias, da loucura humana, né, onde chega, né? A loucura humana, essa utopia, essas coisas que ele cria, essas coisas fantasmagóricas, não é isso? Me encanta isso. Me encanta o homem sendo levado a esse excesso, né? Esse exacerbado do querer, né? Que é fascista, que leva tudo a essas coisas horríveis, né? Que nós estamos pagando até hoje, né? Em nome de uma verdade, de um ser absoluto, da autoridade, né? O cara começa a acreditar nas suas verdades e começa a exercer, né, influência e autoridade, né? Então isso me encanta ver isso. Por isso que eu recomendo muito o Moloch para ver como é que é. Aparentemente é aquilo, em nenhum momento se fala quase da guerra. E você vê todo o potencial, onde nascem, né, essas loucuras humanas.
esse ser, né? O ser humano é muito louco e nós temos dentro da gente. E como controlar isso dentro de você? E como você, né, não se perder, né, nessas bobagens, nessas crenças, nessas religiões, nessas seitas que você cria, né? É gozado isso. Você se desfaz de uma mitologia e refaz e cria uma outra mitologia. Não estou criticando aí o Nietzsche, mas é gozado, né? Essa não, mas tem essa, né? A automitologia, né? A mitologização da coisa, né? Isso me encanta esse jogo, né? E o Ibsen, nisso, Ibsen foi gênio. Como o Werner Herzog consegue fazer esta mesma linha de pensamento, né? Mas tanto é que eu não abandono mais, né, a trilha, né, estudando já a realidade social e política do país, econômica, através desses espetáculos que eu estou fazendo. Eu sabia o que me desagradava, o que estava ruim. E alienação, mesmo quando você... Existe uma alienação, não só quando você é politicamente alienado, mas quando você é politicamente, né, através de dogmas, você se aliena de certas regras. Você é alienado, às vezes, através dos próprios livros, né? A propósito das verdades sempre, né? Se você vem com uma seita, você vem com um partido político e me tenta impor aquilo, esta coisa que você chama de integração, é partidário, é uma alienação também. A alienação existe assim, também existe assim. Não é? A alienação não é de um só lado, tem dois lados da alienação. Eu querendo fugir da alienação, posso me alienar muito mais. Não é? Não tem pessoas que têm uma cultura fantástica, extraordinária e se alienam através da cultura? Mas como conservar o lado animal? O lado humano, animal, real do homem. Começa a falar coisas, mas você começa a se encantar com essas coisas. E você acha que aquilo é verdade? É uma loucura, uma alienação. Então, como você manter o bom senso sempre? Como manter? São essas contradições que sempre me interessaram. Este ponto, se você for para cá, você se aliena de uma maneira, se você for para lá, se aliena de outra maneira. Então, é por isso que o pós-moderno ele é legal, né, como atitude crítica, não autoritária de nada, criticando o modernismo, porque o pós-moderno não nega o modernismo, não nega, mas critica. É uma atitude salutar que tem. A não autoridade, porque o que deu o modernismo? Né? Auschwitz deu tudo isso, né? Tipo Adorno falando. Né? Então, esses grandes princípios, né, levaram o homem sempre a quê? A catástrofe. Agora, como manter o caminho do meio? Né? O exato caminho, isso é difícil. E isto me interessa no teatro. Aliás, o que mais interessa ao teatro são essas contradições, né, do homem. Né? Não tem uma peça unilateral, a peça tem que ser... Não tem, é dialógico tudo, sempre é dialógico. Não pode ser monológico mais, não se permite mais isso. Né? Então, isto sempre me encantou. Como é que naquele momento eu soube fazer compasso de espera? Como é que naquele momento eu posso fazer perguinte? Como é que naquele momento eu posso fazer isso aqui? É muito mais fácil você dizer por que eu fiz em determinado momento o Velha da Salvação lá no TBC. Né? É muito mais fácil falar sobre aquilo. Muito claro, né? Está assim, a situação você faz. Agora, as regras estão assim, compostas de jeito, eu vou fazer isso como, quero respirar, quero ar, eu quero contestar tudo que eu fiz no TBC, tudo, como é que está a realidade. Tudo bem, maravilhoso. Mas e agora? Agora eu tenho que pegar lá dentro e tum-tum. E quanto mais aquecido tiver esse dialogismo, essas contradições, quanto mais tiver, melhor é. Mais interessante é do ponto de vista de análise humana, né? E isso é para o teatro. O teatro como pensamento, né? Isso é que interessa, o teatro como pensamento. E não o teatro como diversão babaca, idiota. E o Antunes é um mestre em criar esses sistemas e destruí-los. Ele é um mestre em elaborar ideias, estabelecer conceitos,
trabalhar sobre esses conceitos durante 3, 5, 10 anos às vezes e de repente mudar de rumo, mas de uma maneira radical, sem o menor pudor, sem a menor pena, sem a menor autocomplacência, sem o menor resquício de vaidade. O espetáculo começa depois que baixa o pano. Aí, então, o que eu gosto do espetáculo é que as pessoas vão para casa e ficam com aquilo de madrugada, no dia seguinte e no outro pensando. É isso que eu gosto. Aquele teatro que você vai, oh, bravo, maravilhoso, e depois você vai comer, não interessa, não está transformando. O teatro tem que ser transformador. Não que ele transforme em si, mas ele estimula, excita as pessoas. Vamos. É corrosivo o teatro.